Então, acho que estamos em ordem. Passamos então para a Terra com 12.800 quilômetros de diâmetro, em média, certo? 12.000, eu já nem falo mais 12.800 quilômetros, eu já falo 12.000 direto, porque o meu cérebro ele quer ir naqueles tamanhos que eu consigo trabalhar, naqueles números pequenininhos que eu consigo trabalhar. Então, 12.000 quilômetros, quase 13.000, né? Se eu for comparar, então, a Terra com o tamanho da Lua, a Lua tem mais ou menos 3.400 quilômetros de diâmetro. Se eu for olhar só o Brasil de ponta a ponta, tem 4.400. Né? A Lua, com 13.400 quilômetros de diâmetro, ela tem mais ou menos um quarto do tamanho aqui da Terra. Se eu for comparar a distância entre a Terra e a Lua, a distância entre a Terra e a Lua, ela seria a próxima coisa que eu penso, né? Tem o tamanho da Terra, 13.000 quilômetros, o tamanho da Lua, 3.400 quilômetros. Se eu for olhar para isso, a próxima coisa que é a distância é 384.000 quilômetros. Você pula, não é a mesma escala que a gente está indo, você pula 10 vezes, né? Mais de 10 vezes o raio da Terra. Você vai ver que a distância entre a Terra e a Lua, ela é 60 vezes o raio da Terra. Ou seja, cabem 30 terras na distância entre a Terra e a Lua. Então, se eu pegar aqui, né, as minhas bolinhas que representam a Terra e a Lua, para que eu consiga fazer o tamanho delas e a escala igual, eu tenho que colocar essa bolinha da Terra com a bolinha da Lua a uma distância que é 30 vezes o tamanho da Terra. Eu tenho que colocar o equivalente a 30 bolinhas enfileiradas para depois colocar a Lua. E isso, gente, é muito longe, tá? Começa a ficar difícil de eu representar. Por um lado, essa distância toda, você entender que a distância entre a Terra e a Lua é muito maior do que o tamanho da Terra e o tamanho da Lua, é importante. Por quê? Se eu olhar aqui, traçar uma linha e falar, olha, essa daqui é a linha que está representando o plano da eclíptica, né? O plano aonde a Terra faz a translação em volta do Sol. Se eu colocar a órbita da Lua também, o plano onde a Lua está girando aqui ao redor da Terra, ele tem uma inclinação com o plano da Terra ao redor do Sol, certo? E é por isso que não temos eclipse todos os meses. Com essa inclinação, ela é pequenininha, ela tem mais ou menos 5 graus. O problema é que essa distância é tão grande, tão grande, tão grande, que se você for contar a distância que a Lua pode chegar aqui do plano da Terra, né, da onde estaria a sombra da Terra, ela é 10 vezes o tamanho da Lua. Então, é por isso que você precisa ter situações específicas para acontecer o eclipse. Então, vai ter uma época que a Lua vai estar numa região que vai estar cruzando o plano da eclíptica, e nessa época ela pode ter, então, um eclipse solar ou um eclipse lunar. Mas nas outras vezes, quando a gente tem ali a lua cheia, a lua nova, você não alinhou direitinho a Terra, a Lua e o Sol. Tá a Terra e a Lua aqui num plano. Desculpa, tá a Terra e o Sol aqui num plano e você coloca a Lua um tiquinho para cima.
Então, voltando aqui, né? Temos que representar essa distância entre a Lua e a Terra. Começa a ficar complicado, eu começo a trabalhar com números muito grandes. 384 mil quilômetros. É um número grande. Aí se eu for olhar para cá e falar assim, mas qual que é a distância da Terra até o Sol? Da Terra até o Sol, eu chego em 150 milhões de quilômetros. 150 milhões é um número que a nossa cabeça começa a não entender mais. Então, se eu tiver que fazer conta, se eu tiver que falar, fica falando, 150 milhões de quilômetros para cá, 150 milhões de quilômetros para lá, é difícil. Eu prefiro falar que a distância entre a Terra e o Sol, então, é uma unidade astronômica. Mais ou menos uma média, então 150 milhões de quilômetros equivale a uma unidade astronômica. Eu uso essa unidade, a distância entre a Terra e o Sol, como uma referência. Eu vou falar assim, bom, essa distância aqui, eu vou começar a medir as coisas em relação a isso e vou levar essa referência para medir as outras distâncias dentro do sistema solar. Então, para deixar bem claro e bonitinho, a unidade astronômica, se vocês estiverem escrevendo em português, vai ser o A, né? Se vocês estiverem lendo um texto que está em inglês, vocês vão acabar encontrando invertida a sigla, AU. Mas a ideia, né, de você ter a unidade astronômica é simplesmente pegar a distância média da Terra até o Sol. Então, a gente sabe que quando ela está no periélio, ela está mais perto, quando ela está no afélio, ela está mais longe, e faz uma média ali das duas distâncias e consegue chegar num número que é 149.597.870. Ih, errei aqui. 870 quilômetros, né? Tem mais aqui 700 metros no caminho. Aproximadamente 150 milhões de quilômetros, 150 bilhões de metros. Quando medimos, então, o tamanho no sistema solar, eu uso o quilômetro como unidade de medida. Quando eu meço distância, eu uso unidade astronômica. Então, se eu estou falando aqui do tamanho da Terra, eu vou falar que a Terra tem 13 mil quilômetros. Se eu vou falar do tamanho da Lua, eu vou falar que a Lua tem 3.400 quilômetros. Se eu for falar da distância entre elas, eu ainda posso falar em quilômetros. Mas se eu for falar da distância da Terra até o Sol, que está lá longe, eu vou falar então em unidades astronômicas. E aí, quando eu for para os planetas, falar da distância entre a Terra e um planeta, o tamanho da órbita do planeta em volta do Sol, eu não vou falar em quilômetros mais. Eu vou utilizar as unidades astronômicas, porque tudo dentro do sistema solar vai estar ali numa escala mais ou menos de 1 a 100 unidades astronômicas, e eu vou conseguir então trabalhar na minha cabeça mais fácil com esses números do que ficar falando milhões e bilhões e bilhões e bilhões de quilômetros. Então, gente, uma coisa que ela é muito, muito importante é que existe, principalmente no ensino de astronomia, uma dificuldade muito grande de você conseguir ensinar esses valores, pelo menos ao mesmo tempo. É difícil, para vocês terem uma ideia, então, voltando a falar da órbita da Terra em relação à Lua, se eu falo assim, pego aqui uma moeda de R$1,
Falo que a Terra está no centro, aqui, é só um pontinho no centro, é só o nariz da moeda aqui no centro da moeda. E falo que a Lua está aqui na bordinha da moeda de R$ 1. Essa moeda, ela tem mais ou menos uns 2,4 centímetros de diâmetro. Falei, aqui eu estou segurando a órbita da Terra e da Lua. Para eu representar na mesma escala a órbita da Terra ao redor do Sol, então, se eu estou segurando a Terra e a Lua, eu vou fazer esse daqui girar ao redor do Sol, certo? Para eu representar essas duas órbitas em escala, fazer um modelinho bonitinho em escala, eu tenho que colocar o Sol a uma distância de 5 metros, né? 4,7 metros, quase 5, da moeda. Então, o meu Sol tem que ficar uma distância equivalente a um carro sedã aqui dessa moeda. Como é que eu faço para enxergar a moeda a uma distância de 5 metros? A Lua e a Terra já são um pontinho aqui. Então, não tenho como fazer modelos que representem as órbitas, que eu consiga mostrar o funcionamento das órbitas, dos eclipses, de tudo, com escalas. É muito complicado, porque os tamanhos são bem pequenininhos e as distâncias são muito grandes, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, para eu conseguir colocar a moeda e o carro na mesma foto, eu coloquei a moeda 35 vezes maior do que ela estaria se ela estivesse na mesma escala do carro. Na mesma escala do carro, ela praticamente não aparece, ela é tão grande quanto a anteninha aqui do carro, certo? Então, quando a gente chega ali no ensino fundamental, no ensino médio, na mídia, o que a gente encontra? Imagens belíssimas, né? Eu acho essa imagem ilustrativa aqui sensacional. Você tem um close do Sol, você consegue ver características da superfície do Sol, a atmosfera do Sol. Tem aqui um pontinho para Mercúrio, tem Vênus com fase, tem a Terra aqui azulzinha, Marte avermelhadinho, Júpiter grandão, dá para ver a mancha, as faixas, é bonito. Saturno a gente percebe os anéis, percebe as faixas. Tem aqui Urano, tem Netuno, é muito bonito de ver. Mas de jeito nenhum a gente está a essas distâncias. Eu tenho uma escala aproximada, os planetas estão mais ou menos em escala nessa imagem, mas a distância foi pro beleléu, tá? Se você tiver todo mundo a essa distância do Sol, você pode ter certeza que todo mundo virou churrasco. Outra imagem, uma imagem um pouquinho mais didática. Tem aqui o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Tenho aqui um planeta não Ceres, tem um pinguinho aqui que é a Lua. Júpiter, Saturno com os anéis parecem estar um pouquinho mais curtos. Urano tem um anelzinho de nada aqui. Netuno, Plutão e tem um outro candidato a planeta não aqui. Então, tá tudo fora de escala. Isso aqui tá. Os planetas não estão em escala entre eles, não tem distância em escala, não tem nada. Essa daqui fez sucesso na mídia uns 2, 3 anos atrás. O Sol, ele tá nessa cor estranha. Os planetas, cada um tem um tamanho assim, eu quero ser desse tamanho, então vou ser desse tamanho. Júpiter tá quase do tamanho da Terra. Mercúrio tá quase do tamanho da Terra, né? Pegou um monte de bolinha de gude, colocou ali e achou que era uma representação tranquila. E na verdade é só uma ilustração, você não está colocando em escala, não está colocando nada, né? Precisava vir do lado imagens meramente ilustrativas. Temos aqui um que tenta
colocar as coisas um pouquinho melhores, né? Tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra com a Lua, Marte, cinturão de asteroides, sim, esse cinturão fica por aqui. Tem Ceres ele fica no meio do cinturão de asteroides, ele não está separado. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão com a Lua Caronte, Makemake, que é um outro planeta não, o cinturão de Kuiper e Eris. Tudo isso são objetos do sistema solar. Eles estão mais ou menos em escala, mas é bem mais ou menos. E você tem uma noção das escalas de distância, mas, gente, tamanho, distância aqui está tudo mal representado. Vamos começar a fazer umas comparações verdadeiras. O que eu tenho, então, no sistema solar? Eu tenho o Sol, com um diâmetro médio de 1.391.000 quilômetros, 1.400.000 mais ou menos quilômetros. Depois vem Mercúrio com 4.800 quilômetros, um pouquinho só maior do que a Lua. Vênus com 12.000 quilômetros, bem parecido com a Terra, que tem quase 13.000. Marte com 6.000 quilômetros, ele tem mais ou menos metade do tamanho da Terra. Ceres é bem pequenininha, tem 1.000 quilômetros, então dá para pensar, é 1/3 do tamanho da Lua. Júpiter, 139.000 quilômetros de diâmetro. É 10 vezes o tamanho da Terra. Então, se eu tenho a minha Terra desse tamanhinho assim, eu tenho que fazer um Júpiter desse tamanho, né, para conseguir representar ele. Depois tenho Saturno, que é um pouquinho menor do que Júpiter, mas ele tem os anéis que se espalham bem. Urano, com 50.000 quilômetros. Netuno, mais ou menos do mesmo tamanho de Urano, com 50.000 quilômetros, 49.000 quilômetros. Plutão, mais ou menos metade da Lua, tem 2.300 quilômetros, então, né, metade aqui. Haumea é um planeta não, 1.300 quilômetros. Makemake, 1.400 quilômetros. E Eris, 2.300 quilômetros. Então, todos os planetas anões são bem menores do que a nossa Lua. Então, se eu tiver que comparar o tamanho da Terra e o tamanho do Sol, a Terra é essa bolinha aqui de nada no canto superior esquerdo da tela. Ela tem para mim uns 2 milímetros aqui e o Sol tem uns 15 centímetros pelo menos. Então, comparando o tamanho da Terra com o tamanho do Sol, o Sol tem um diâmetro de 109 vezes o diâmetro da Terra. Ele é 109 vezes maior em diâmetro do que a Terra. Já começa a ficar extremamente complicado comparar só um tamanho com o outro. Mas se a gente for ver, 109 vezes é um número bem menor se a gente for pensar na distância. A distância é muito, 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 muito mais longe. Aqui nesses casos, então, vamos comparar. Vou colocar, aguenta aí, gente. Dá um zoom aqui para deixar mais fácil de ver. Tenho aqui o tamanho mais ou menos do Sol, Júpiter em comparação, e a Terra é só esse pontinho aqui. Se eu for olhar Júpiter,
eu consigo colocar 10 Júpiteres de diâmetro. Então, coloquei aqui um do ladinho do outro, 10 vezes o tamanho de Júpiter, e cheguei no tamanho do Sol. Para eu chegar aqui, colocar a Terra comparado com Júpiter, então preciso colocar 11 terras para chegar no tamanho de Júpiter. E a Lua comparada com a Terra dá um pouquinho mais de 3 vezes e meio o tamanho da Terra. Dá mais ou menos ali umas 4 vezes menor, certo? Então, aqui eu consegui colocar eles mais ou menos em escala, em comparação. Eu consigo comparar um com o outro, mas se eu tiver que construir uma maquete do sistema solar, onde eu coloco ali o Sol no tamanho bacana, e eu vou comparar com os planetas, eu quero fazer todo mundo em escala de tamanho, vocês vão ver que tem uma dificuldade, que a Terra já é 100 vezes menor do que o Sol. Então, se eu faço Terra de 1 centímetro, né, faço uma bolinha de massinha de 1 centímetro, o meu Sol ele é uma bola daquela de exercício, de 1 metro de diâmetro. Aquela bola de fazer exercício sentada em cima, grandona. Então, para fazer isso é complicado, ainda dá, com certeza. Mas se eu for fazer isso em distâncias, você pode esquecer que para colocar o sistema solar você vai utilizar aí quilômetros para colocar só os planetas. Então, ok. Vamos dar uma olhadinha, então, no que tem no nosso sistema solar. Eu tenho 4 planetas que eles apareceram aqui. Vou dar uma olhadinha. Nessa imagem tem uma separação. Eu tenho 4 planetinhos aqui perto do Sol. E eu tenho 4 planetões aqui longe do Sol. Esses planetas que são menores, eles são todos parecidos entre si. Eu já vou falar mais deles daqui a pouco. Eu chamo eles de planetas rochosos, porque todos eles têm uma superfície rochosa. E os 4 do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, Mercúrio, aqui eles estão todos mais ou menos em escala. Vênus e a Terra têm mais ou menos o mesmo tamanho. Marte, a metade do tamanho da Terra. E Mercúrio é praticamente do tamanho da Lua, um pouquinho maior do que a nossa Lua, umas 3 vezes o tamanho da Terra. Os outros planetas estão colocando aqui Júpiter, que é o maiorzão de todos, Saturno, Urano e Netuno, eles são bem maiores do que os planetas rochosos. Então, mesmo se eu juntar os 4 planetas aqui, eu não consigo fazer Netuno, que é o maior deles. Então, tenho aqui os planetas em escala. E eu acho bacana esse tipo de ilustração, porque você não tenta colocar eles em ordem, em órbita, e você entende que é uma escala de tamanhos e não de distância. Então, eu acho que é uma representação bacana. Distâncias e órbitas, certo? Então, consigo comparar eles aos pouquinhos. E se eu tiver que olhar para as distâncias, o que vai acontecer? Coloquei para vocês aqui uma escala de distância que ela está em unidades astronômicas. Está aparecendo só um tiquinho do Sol para indicar onde ele está. Eu começo a medir no sistema solar a partir aqui do Sol. Mercúrio, ele está coladinho no Sol. Vênus está mais ou menos a meia unidade astronômica de distância do Sol. Então, aqui na minha reguinha, Mercúrio a mais ou menos 0,3
3 unidades astronômicas. Vênus a um pouquinho mais do que meia unidade astronômica. Terra, marquei aqui o meu ponto 1, né? 1 unidade astronômica. Marte, 1,5 unidade astronômica. Vem aqui um cinturão de asteroides, que é o cinturão que existe um monte de asteroide entre Marte e Júpiter, e eles ficam nessa faixa, né, espalhados, assim, que nem se fosse um anel em volta do Sol, mas são asteroides. Tem o cinturão de asteroides aqui a mais ou menos 2,5 unidades astronômicas. Júpiter está a um pouquinho mais do que 5 unidades astronômicas. Saturno, passando aqui para 10 unidades astronômicas. Urano, 20 unidades astronômicas. Netuno, 30 unidades astronômicas. Cheguei aqui em Plutão, que está bem longe, 40 unidades astronômicas. Consegui, por fim, mostrar para vocês porque que a unidade astronômica é bacana. Eu consigo falar da distância do Sol aos planetas, do tamanho do raio da órbita dos planetas até o Sol, com unidades que eu consigo trabalhar mentalmente com facilidade na minha cabeça. Meio, 1,5, 5, 10, 20, 30. Consigo entender um pouco melhor o que está acontecendo. Plutão está mais ou menos a 6 bilhões de quilômetros de distância do Sol. É muito mais difícil eu ficar falando bilhões, né? Não, é milhão, bilhão. É isso mesmo. 6 bilhões de quilômetros de distância do Sol é um número que você fica assim, né? Não sei o que significa. Mas se eu falar que ele está a 40 unidades astronômicas, eu sei que a distância da Terra ao Sol é 1. Plutão está 40 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Eu posso até pensar em calcular isso em anos-luz. Então, se eu falei para vocês que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra, se eu multiplicar por 40, que é a distância até Plutão, a luz do Sol demora 320 minutos para chegar em Plutão. Então, ela demora mais ou menos 5 horas para sair do Sol e chegar aqui em Plutão. Só para responder um comentário do chat, planetas telúricos é um outro nome que a gente dá para os planetas rochosos, que são tipo a Terra. Já vou falar um pouquinho mais deles agora mais para o fim da aula. Então, além disso, a gente tem um problema para representar, fazer modelinho do sistema solar, fazer maquete do sistema solar, que é o plano das órbitas. Então, a gente sabe que colocar a órbita da Terra ao redor do Sol é fácil, eu faço um plano, né? Gira a Terra ali em volta do Sol. A Lua tem uma inclinação de 5 graus, né? Aí é pequenininha, né? Representa mais ou menos no mesmo plano. Começa a colocar os planetas, eles têm todos mais ou menos a mesma inclinação. O sistema solar é plano, tá? Ele tem várias coisas redondinhas dentro dele. Mas as órbitas, a maioria dos planetas fica no mesmo plano. O cinturão de asteroides que está entre Marte e Júpiter fica no mesmo plano. E Plutão, que é um planeta anão, ele tem a órbita bem inclinada. Mas ainda assim a gente consegue perceber alguma coisa aconteceu que fez a órbita de Plutão ser mais inclinada. Mas não necessariamente ela fica assim 90 graus, né? A gente não tem assim, tipo, uma nuvem de órbitas.
dá para perceber que todo mundo fica mais ou menos ali tranquilo no mesmo plano, pelo menos ali na mesma faixa que a gente consegue entender. Se eu for colocar outras coisas aqui para eu entender, eu tenho então um plano onde a maioria das órbitas dos planetas está no sistema solar. Eu tenho o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Eu tenho um cinturão de asteroides que fica para lá de Netuno, que eu chamo de objetos transnetunianos. E eu chamo também de cinturão de Kuiper ou Kuiper, dependendo de como você prefere pronunciar. E a gente percebe que está todo mundo mais ou menos aqui no mesmo plano. Então, lançamos algumas sondas em direção para fora do sistema solar. A Pioneer 10, ela saiu aqui, está mais ou menos no mesmo plano. A Pioneer 11, ela tem uma inclinação aqui, ela foi passar lá perto de Plutão, então ela saiu com uma inclinação. A Voyager 1 foi passar por Plutão também. Passou aqui, saiu com uma inclinação. A New Horizons, que foi uma mais recente, saiu mais ou menos aqui no plano das órbitas. E a Voyager 2 também saiu no plano das órbitas, tá? Então a gente não está explorando muito assim toda essa região para cima e para baixo, porque não tem nada orbitando numa coisa estranha, até a gente colocar os planetas anões. Se eu colocar as órbitas dos planetas anões aqui, eu percebo que elas não estão no plano. Ainda assim, nenhuma delas está aqui, ó, 90 graus. Tá todo mundo aqui no mesmo plano, as órbitas elas ficam assim, tortinhas, mas não tem nenhuma delas assim que tá 90 graus. Então, dá para ver que se eu quiser fazer uma escala, uma maquete do sistema solar, que eu vou colocar ali, o Sol e os planetas, eu já não consigo representar com facilidade escala de tamanho. Eu vou falar assim, não, coloco as escalas de órbitas. Aí eu tenho que tomar cuidado porque se eu tomar como referência a órbita entre a Terra e o Sol, né, pegar uma unidade astronômica e fazer 10 centímetros, eu vou colocar Plutão 40 vezes mais longe. Eu vou colocar Plutão a 4 metros de distância. Então, já dá para ocupar uma sala de aula inteira ali, só com o modelo do sistema solar. Se a gente tentar representar os planos das órbitas, vocês vão ver que não dá para fazer num plano só. Vai ter gente para cima, gente para baixo. Isso se você estiver querendo colocar aqui os planetas anões. Tranquilo com esse negócio aqui de distância, escala. Deu para ter uma ideia, entender mais ou menos o que está acontecendo? Tranquilo, professor. Tá, calma. Vamos lá. Deixa eu puxar minha lousinha aqui, eu acho que eu consigo explicar um pouquinho melhor. Aguenta um segundinho aqui enquanto eu pego a minha lousinha. Tá, temos uma pergunta no chat que está com dificuldade de entender tamanho, posição, distância. A pessoa falou que está se sentindo a própria Nazaré confusa, sem saber o que está acontecendo direito. Certo? Então, em relação ao tamanho do Sol e da distância entre o Sol e a Terra, daria mais de 100 sóis entre o Sol e a Terra? Sim,
Daria. Então, vamos lá. Eu vou colocar... acho que eu consigo colocar os círculos aqui. Shapes. Vai o cinzinha mesmo. Então, eu vou colocar o sol aqui. Aguenta só um pouquinho. Que eu quero... Oh, gente, tá um pouquinho difícil o meu computador. Aqui. Se eu colocar a bolinha começando aqui. Tá. Isso aqui. Ok. Então, esse daqui vai ser o meu sol. Essa daqui vai ser a minha terra. Então, o que está acontecendo aqui? O sol, o tamanho dele é cerca de 109 vezes o tamanho da Terra. Eu vou colocar aqui D da Terra. Então, o diâmetro do Sol é 109. Sim, eu pulei um zero aqui. 109 vezes o diâmetro da Terra. Posso falar de raio, né? O raio é metade aqui do diâmetro. Raio do Sol é 109 vezes o raio da Terra. Então, aqui, Terra, raio da Terra. Então, aqui é o diâmetro da Terra e aqui, mais ou menos na metade, é o raio da Terra. A distância entre o Sol e a Terra, essa daqui eu vou chamar de dist. Eu chamo de uma unidade astronômica. Então, essa parte eu sei que você entendeu, que ficou fácil, porque chamar de 1 é fácil. Mas qual que é a distância da Terra até o Sol? Deixa eu dar uma olhada aqui. A distância entre a Terra e o Sol é 150 milhões de quilômetros. Então, eu estou colocando aqui, eu vou colocar a distância é igual a 150 milhões, então, 150 mil milhões de quilômetros. Se a Terra tem um tamanho, um diâmetro de 13.000 quilômetros, então, se eu fizer, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, dividido pela distância, né, pelo diâmetro da Terra, eu vou chegar aqui eu vou dividir 15 por 13 na calculadora, só para eu ter um número aproximado, mais ou menos 1,15. Então, cortei esse zero, esse zero, esse zero com esse zero com esse. Eu tenho mais ou menos, tá? E esse por esse,
é mais ou menos 1.150, peraí que tá ficando devagar o computador, 150 vezes. Então, o que isso quer dizer? Né? A distância entre o Sol e a Terra é 1.150 vezes o tamanho da Terra. Certo? Então, eu preciso colocar aqui alinhadinho entre o Sol e a Terra 1.150 terras, enfileirar uma atrás da outra aqui, encostadinho na outra. 1.150 terras para eu conseguir chegar nessa distância. Então, de altura, o Sol tem quase 110 terras e de distância ele tem 1.150 terras. Deu para entender? Beleza. Mais alguma dúvida? Não tem problema ter dúvida. A gente tenta responder aqui. Então, estava falando para vocês das distâncias, disso, daquilo, não sei o quê, mas eu imagino que vocês devem ter uma boa noção do que tem no sistema solar, mas não tem certeza do que são os objetos, quem é quem, por que é assim, por que é assado. Então, nessa última parte da aula, eu quero contar um pouquinho o que tem no sistema solar para vocês. O que a gente encontra no nosso sistema solar? Então, a gente começa pela estrela, que é o Sol, está no centro do sistema solar. Ele é bem grandão em tamanho, mas ele é muito, 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 muito maior em massa. Se você juntar todos os planetas, pequenininhos e grandes, se você juntar todos os asteroides, todos os objetos que estão voando no sistema solar, você não chega nem a 1% da massa do sistema solar. O Sol, ele é muito gordo, apesar de ele não ser assim tão grande, né? Ele proporcionalmente, a massa dele é muito maior do que o sistema solar todo junto. Então, tenho ali o Sol, que está no centro do sistema solar, é o corpo principal do sistema solar. Depois vem os planetas. Os planetas, alguns têm satélites natural, a gente acaba chamando coloquialmente Lua de satélite natural, na verdade, satélite natural de Lua. Se vocês estiverem falando da Lua de outros planetas, use letra minúscula. Se vocês falarem da nossa Lua, aquela que a gente vê no céu grandona e bonita, é com letra maiúscula. O nome do nosso satélite natural é Lua. O nome da nossa estrela é Sol. A gente acaba generalizando isso para outros objetos. Então, temos ali a estrela, os planetas, alguns com satélites naturais, temos planetas anões e todo o resto que existe no sistema solar a gente chama de corpos menores do sistema solar. É o nome de todo o resto dos objetos. Então, cometas, asteroides, meteoroides, poeira, são corpos menores do sistema solar. Para vocês terem uma ideia, tenho aqui na parte de baixo, em escala de tamanho, planetas a partir da Terra. Então, Terra, Vênus, Marte,
Cadê Mercúrio? Mercúrio tá aqui. E tenho algumas luas e alguns planetas anões. Então a gente vê que Ganimedes, que é uma lua de Júpiter, se eu não me engano. Eu acho que é. É uma lua de Júpiter, ela é maior do que Mercúrio e maior do que a nossa lua. Titã é uma lua de Saturno, ela é maior do que o planeta Mercúrio. Depois vem Calisto, que é uma lua de Júpiter, Io, que é uma lua de Júpiter, a nossa própria lua, Europa, que é de Júpiter, Tritão, que é de Saturno, e o planeta não que a gente mais gosta, Plutão. Depois vem aqui outras luas, Titânia, Réia, Oberon, Caronte, que é a lua de Plutão, e vai diminuindo aqui os tamanhinhos até ficar pequenininho, né? Se eu não me engano, Tétis e Mimas são as luas de Marte. A gente já vai falar mais um pouquinho deles. Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Sistema Solar, estrela é o Sol, planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano e Netuno são 8. Coloquei eles aqui na sua distância a partir do Sol. Então, Mercúrio é o mais próximo do Sol, depois vem Vênus, depois vem a Terra, Marte, etc. As luas, tá? Os satélites naturais. A Terra tem um satélite natural. Marte tem 2. Júpiter, na última vez que eu olhei, tinha 79. Saturno tinha passado Júpiter, ele tem 82 luas. Urano tem 27 satélites naturais, Netuno tem 14. Isso dá 178 satélites naturais só orbitando os planetas. Depois a gente tem alguns planetas anões, são 5 os oficiais, são 9 os que a gente considera sem ser oficialmente, mas que já são aceitos como planetas anões por uma boa parte da comunidade astronômica. Então tem Ceres, Orcus, Plutão, Haumea, Quaoar, Makemake, Gong, Eris e Sedna. Tem entre os planetas anões, vários deles têm satélites naturais. Plutão tem 5, Haumea tem 2, Makemake tem 1, Eris tem 1. Então dá 9 satélites naturais, num total de 187 satélites naturais conhecidos. Então tem um monte de pedra girando ao redor de pedra. Os corpos menores, eu falei para vocês, são os asteroides. Em geral, a gente considera asteroide um corpo rochoso. Então, geólogos me perdoem, mas eu vou falar que é uma pedrona que está lá no espaço. Tem pelo menos 1 metro, tem entre 1 metro e centenas de metros de diâmetro e tem um cinturão que fica aqui, o cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, onde a gente encontra vários desses objetos. Professora, eu preciso ficar com medo? Eu assisti aquele filme lá, o Não Ali para Cima, no fim do ano. Tem um monte de pedra voando ali entre Marte e Júpiter. Não, gente, fica tranquilo. A galera que tá ali tá de boa. Eles estão dando o rolê deles no Sistema Solar igual a gente. Eles já estão em paz ali. Não tem nenhum deles que oferece risco pra gente. Para lá de Netuno, então aqui perto de Plutão assim para longe, a gente tem os objetos transnetunianos. Então, se está depois de Netuno, é transnetuniano. Tem um cinturão de objetos menores, que é o cinturão de Kuiper ou Kuiper. Tem uma coisa que é um disco de poeira bem fininha, que a gente chama de disco disperso. Tem uma nuvem de objetos pequenos, que a gente chama de nuvem de Oort.
E tem o gás que sai do Sol, que envolve a gente, que é super, super ralinho, densidade quase zero, é vácuo puro, quase. Mas assim, o Sol ele está soltando uma parte da sua atmosfera no sistema solar, e a gente chama de heliosfera. Continua sendo vácuo no espaço, saiu da Terra, tem o vácuo, porque a densidade desse gás ela é muito baixa, mas ela não é zero completamente. Tenho cometas que são formados por gelo e fragmentos de rocha. Gelo não só de água, mas pode ser gelo de amônia, fragmentos de rocha. Então, tem ali algumas coisas congeladas e algumas coisas meio, como é que eu vou falar? Pensa numa rocha mesmo, tá? E tem o que a gente chama de meteoroides. Meteoroides são partículas de poeira que são bem pequenininhas, mas assim, é muito, muito menor do que a poeira que a gente tem na nossa casa. Ela é umas 10 a 30 vezes menor do que a poeira que a gente tem na nossa casa. Ela pode ser um pouquinho maior também se a gente tiver uma poeira do tamanho de um grão de arroz entrando na nossa atmosfera. À noite, ela já faz uma estrela cadente bem bonitona. Então, passou a poeirinha ali pela nossa atmosfera, fez o brilhinho no ar. Quanto maior a poeira, quanto maior a pedrinha que está entrando na atmosfera, maior vai ser o nosso meteoro, certo? Se a pedrinha sobreviver à entrada na atmosfera e chegar no chão, ela vira um meteorito, né? Falo disso acho que um pouquinho mais para frente também. Não, tá aqui mesmo. Então, poeirinha tá no espaço, é um meteoroide. Entrou na atmosfera, a gente viu o rastro bonito, é um meteoro que a gente chama popularmente de estrela cadente. Se a pedrinha sobreviveu e chegou no chão, é um meteorito, né? Ganha esse sufixo ito de rocha. Tudo bem? Então, tenho no sistema solar o Sol, 8 planetas, 5 planetas anões que a gente tem certeza e mais alguns que provavelmente vão entrar na lista de planetas anões e mais de 150 satélites naturais. Tenho asteroides, não tenho nem como contar. Então, tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Tem objetos transnetunianos, estão para lá de Netuno, perto de Plutão, para lá de Plutão. Tenho cometas que têm essa característica especial de, além de ter a rocha, ele ainda tem um pouquinho de gelo. E tenho os meteoroides, que são as coisas mais pequenas, né? As coisas menores, que se entrarem na atmosfera da Terra, a gente vê ali a estrela cadente. Então, vou falar um pouquinho do Sol para vocês. O Sol, ele é basicamente uma bola imensa de gás muito, muito, muito quente. Tá? É a estrela mais próxima de nós e é por isso que ela é diferente das outras estrelas que a gente vê. As estrelas que a gente vê à noite, todas elas têm luz própria, mas elas estão tão longe que durante o dia elas são ofuscadas pelo brilho do Sol. Uma coisa importantíssima para vocês nunca mais terem dúvida é: o Sol é o único corpo do sistema solar que emite luz própria. Ele faz um montão de luz e ele está jogando essa luz aí no sistema solar e no espaço. Então, aquela música que fala "Eu quero ser para você a lua iluminando o sol" não existe.
tá? Se não tiver o Sol ali para fornecer a luz, a gente não vai ver a luz da Lua. A Lua não vai gerar energia, não vai emitir radiação. Tranquilo, gente. Então, o diâmetro do Sol ele é bem grandão, tem 1 milhão de quilômetros. A temperatura no centro do Sol é extremamente quente. Lá dentro é tão quente, tão quente, tão quente, que você consegue pegar 2 átomos e fundir eles em um outro átomo. Você está fazendo fusão nuclear ali dentro. Então, você tem temperaturas de mais ou menos 1,6 vezes 10 a 7 Kelvin. A escala Kelvin ela é bem parecida com a escala Celsius, elas seguem a mesma proporção, só que começam mais ou menos num tamanho diferente, tá? O zero fica num ponto diferente. O que é importante a gente saber é que a temperatura no centro do Sol é da ordem de de milhões de graus Celsius ou de graus Kelvin. Nesse ponto não vai fazer diferença, mas é de milhões de graus de temperatura. Na superfície do Sol, ele é bem mais frio, dá ali uns 6.000 graus Kelvins, uns 6.000 graus Celsius, tá? É mais ou menos aqui esse valor. O Sol, ele tem rotação própria, ele gira em torno do próprio eixo. A rotação dele dura de 25 dias a 34 dias. E o Sol, ele não é sólido. A Terra, ela é sólida, ela gira inteirinha de uma vez só, certo? Mas o Sol, ele não é sólido, ele é meio molengo, digamos assim. A parte central gira mais rápido do que... Desculpa, eu inverti. A parte central, ela gira... Ué? Não, calma. Deu branco aqui. Uma das partes gira mais rápido do que outra. A velocidade no Equador é diferente da velocidade no polo. Eu vou confirmar essa informação e depois eu falo para vocês, porque eu tinha quase certeza que ela é mais rápida no Equador do que nos polos, mas eu estou na dúvida. A massa do Sol é mais ou menos ali 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Então, deixa eu colocar aqui na luzinha para vocês um pouquinho. O Sol, vou colocar um Sol verdinho. Ele está a uma distância de 1.150 terras. Ele tem um diâmetro de 110 terras, 109 terras. E ele tem uma massa de 333 mil terras. Então, a gente vê que ele, apesar de ter muita massa, essa massa ela está mais concentrada, ela é mais densa no Sol, né? Ela é mais apertadinha lá dentro. E justamente esse mais apertadinho lá dentro é o que garante que o Sol está fornecendo energia para a gente, porque é essa pressão que vai fazer com que os átomos façam fusão lá dentro do Sol. Então, tenho aqui mais algumas características do Sol. É importante eu destacar para vocês que ele é 70% feito de hidrogênio, 27,5% de hélio e mais ou menos 1,5% de elementos mais pesados. Então, o que é mais pesado do que o hidrogênio e o hélio?
tudo que tiver no resto da tabela periódica se juntar, vai dar mais ou menos 1,5% da massa do Sol. Então, é uma bolotona aqui de hidrogênio e hélio. O Sol, gente, ele tem uma estrutura interessante. Lá no núcleo, então mais ou menos pegando aqui de 20 a 25% do raio do Sol, significa que pegando a parte bem central, bem lá dentro do Sol, tem 16 milhões de graus de temperatura. Estou fazendo a fusão de dois átomos de hidrogênio, estou fazendo eles vencerem a força atômica ali, a força nuclear, e se tornarem um átomo de hélio. Então, essa reação, ela libera muita energia, e essa libera muita energia é na forma de luz, tá? Então, é da fusão dos elementos no núcleo do Sol que sai a luz que chega para a gente. Em cima do núcleo do Sol, tem uma camada que se chama zona radiativa. A radiação, ela está saindo ali, ela está passando por um montão de átomos de hidrogênio e hélio, ela vai esbarrando nesses átomos, né, e vai perdendo um pouquinho ali da temperatura. O Sol ele vai perdendo um pouquinho de temperatura. Então, estou transportando a energia que está sendo produzida no núcleo para fora. Tenho aqui uma diferença de 7 milhões de graus até 2 milhões de graus. Então, aqui eu estou esfriando para fora. Chego na terceira camada, que é a zona convectiva. Então, para vocês terem uma ideia da diferença entre a zona radiativa e a zona convectiva, tem uma coisa que é parecida, funciona parecido. Coloca uma jarra ou uma panela com água no fogão e liga o fogo embaixo. Então, o fogo ali é o centro do Sol e você está olhando um pedacinho da zona radiativa. Conforme aquela energia vai esquentando a água, né, você está simulando a zona radiativa. O calor está embaixo, ele está indo para cima, está mais quente no fundo da panela, essa quentura do fogo está subindo para a parte mais de cima da panela. Quando a água ferve, ela começa a borbulhar e borbulhar e borbulhar lá dentro. Ela virou convectiva, ela está circulando essa água. A água mais quente ela vai querer subir, a água que está aqui em cima, mais fria, ela vai querer descer. E nesse eu quero subir, eu quero descer, ela começa ali a borbulhar. Então, aqui, zona radiativa, está muito quente no núcleo do Sol. Eu simplesmente estou passando esse calor para as zonas mais externas, para as camadas mais externas do Sol. Acontece um monte de reação química e física lá dentro, tá? Não é assim, nossa, só passou energia. Acontece várias coisas, mas a ideia é basicamente essa. Na zona convectiva, a matéria está borbulhando ali, ela está girando. E você tem, então, na zona convectiva... Cadê? Não tem a temperatura aqui para vocês, mas a temperatura é bem mais baixa. Saiu da zona convectiva, tem uma casquinha em volta que eu chamo de fotosfera. É o máximo onde a gente consegue enxergar com instrumentos adequados para olhar para o Sol, que bloqueiam mais do que 99,99% da luz do Sol. Então, com extremo cuidado, os filtros adequados, toda a proteção e segurança do mundo, a gente estuda o Sol. Então, a camada mais externa é a fotosfera e por fora da fotosfera a gente ainda tem a atmosfera, que é um halo de gás quente e rarefeito que envolve o Sol. É uma atmosfera como a Terra tem uma atmosfera, só que é bem mais quente lá no Sol. Não, gente, aqui ó.
tá. Eu tava falando. Comecei falando errado e tá certo nos slides. O Sol, a gente sabe que ele tem essa rotação que não, ela é mais rápida no Equador e mais lenta no polo, tá certo? Ela demora 25 dias, o Sol, para girar toda a matéria que está no Equador e 35 dias para girar a matéria que está aqui perto do polo. E a gente sabe isso como? Tem época que a gente olha para o Sol com o equipamento adequado e toda a proteção do mundo e percebe que ele tem umas manchinhas pretas. Essas manchinhas são manchas solares. Isso significa que não é que tem um buraco aqui, é que a matéria que está aqui, ela está bem mais fria do que a matéria que está aqui em volta, tá? E essas manchas solares, elas vão girando aqui ao redor do Sol e a gente consegue medir então a velocidade do Sol, de rotação dele, na sua superfície, observando o tempo que demora para a manchinha dar uma volta. Se a manchinha estiver aqui no Equador, em 25 dias ela aparece aqui do outro lado. Se ela estiver mais perto aqui do polo, vai levar uns 35 dias para ela dar a volta. Então, vou falar um pouquinho dos planetas, é rapidinho, prometo. Os planetas, eu tenho duas divisões para eles, né? Existem dois tipos de planetas bastante diferentes no sistema solar. Eu tenho os planetas que eu chamo de telúricos ou rochosos, porque eles são basicamente rochosos, e telúricos porque é parecido com a Terra. Eles são planetas que ficam mais próximos do Sol, são menores e têm essa característica de ser rochosos. Então, os planetas Mercúrio, mais próximo do Sol, Vênus, que é o grandão aqui, depois vem a Terra e Marte, todos esses são planetas rochosos. São bem menores do que os outros planetas, têm crostas sólidas. Então, tem silicatos nas crostas, que é basicamente a mesma ideia da areia. E tenho aqui núcleos de ferro, tá? Todos os planetas têm núcleos de ferro. Para a gente ter uma ideia, fala assim, professora, crosta sólida, mas a gente sabe que tem um montão de oceano na Terra. A quantidade de água que existe no planeta Terra, que está espalhada na superfície, ela é só esse tiquinho assim. Então, se a gente pegar toda a água do planeta e juntar aqui numa bolinha, toda a atmosfera do planeta e juntar numa bolinha, essa é a proporção que a gente tem entre o planeta rochoso, com sua crosta de silicatos aqui, silícios, a água disponível. Essa gotinha aqui são as águas potáveis em rios e lagos. Essa gotona maior, não dá nem para ver direito, deixa eu dar um zoom aqui. Essa gotona maior aqui são todos os oceanos e aqui está toda a nossa atmosfera numa bolinha só. Então, a camada de água em cima da Terra, ela é gigantesca. A gente chega numa praia, a gente vai perto do oceano, chega num lago muito grande, a gente fala assim, mano, é muita água. Quando chove e enche, é muita água. Mas se a gente pegar o planeta inteiro e juntar água num lugar só, é só um tiquinho. E a água potável é só uma gotinha, gente, perto do planeta Terra. E isso é importante, é importantíssimo que a gente saiba o quanto de água a gente tem disponível, porque a água se tornou uma commodity, tá? Então, economicamente, é importante, é preocupante,
Porque algo que é necessário, absolutamente necessário para a vida, e não é nem só a vida das pessoas, é para a vida em geral, ela está ali à mercê dos mercados econômicos. É algo que a gente precisa discutir, pelo menos é importante da gente falar. Então, assim, não sou economista, só estou destacando para vocês pontos importantes. A outra divisão que a gente tem nos planetas são planetas que são muito mais distantes do Sol. Nós chamamos de planetas gasosos, porque eles não são assim com a crosta rochosa, eles são gasosos. Chamamos também de planetas gigantes, porque eles são muito maiores do que os planetas rochosos, ou jovianos, porque são parecidos com Júpiter. Júpiter é o maior dos planetas gasosos, então ele dá o nome à categoria. Os planetas gasosos, eles são compostos por hidrogênio, hélio e metano. Então, temos aqui o maiorzão Júpiter, Saturno, que tem os anéis, Urano e Netuno. Tem densidades bem mais baixas, tem atmosferas muito espessas e turbulentas. Então, esses risquinhos que a gente vê aqui nos planetas são turbulências atmosféricas. Então, não queiram pegar um avião lá no planeta, se isso for possível algum dia, porque tem muita turbulência atmosférica. Então, tudo isso daqui é como se fossem ciclones. Só aqui, gente, só o olho de Júpiter, que é a mancha de Júpiter, ela eu acho que é 4 vezes o tamanho da Terra, alguma coisa assim. Você consegue colocar a Terra aqui para esconder, não é 4 vezes, é 1,5 vezes. Você consegue colocar tranquilamente aqui a Terra e ela vai ser menor do que esse furacão que está acontecendo lá em Júpiter. E a gente chega então nos corpos principais, a última categoria dos maiores corpos do sistema solar, que são os planetas anões. Vem aquela discussão, é muito comum me perguntarem: Plutão é planeta? Aí vai ter gente que vai falar assim: não, um dia Plutão vai ser devolvido à categoria de planeta, porque ele é tão bonitinho, ele é tão querido. Todo mundo gosta de Plutão. Os cientistas gostam de Plutão. Quem estuda Plutão gosta de Plutão. Mas ele está numa categoria um pouco diferente, pelo menos atualmente. Então, eu pessoalmente, né, uma coisa bastante pessoal, gosto de comparar a história de Plutão com a história do Patinho Feio. Plutão tem características diferentes dos planetas. Ele ainda é rochoso, ele é parecido com a Terra, é parecido com a Lua, é parecido com os planetas rochosos, mas ele está ali numa região que tem muitos outros objetos grandes, ele não conseguiu limpar a sua própria órbita. A Terra, com certeza, é o objeto dominante na órbita, mas Plutão não é necessariamente o objeto dominante. Ele é o maior, o mais importante, mas não é o único. Então, colocando objetos parecidos com Plutão na mesma categoria, é como se ele encontrasse o que ele é de verdade. Eu acredito que nos próximos anos, no caso assim, nas próximas décadas, pode ter uma outra reclassificação de Plutão de planeta não para uma outra categoria, porque quem estuda de verdade os corpos menores do sistema solar não faz a diferença entre planeta não e corpos menores, estuda tudo junto. Por quê? Eles estão tudo juntos. Então vamos entender o que está acontecendo. Para um planeta ser planeta, essa é a classificação da Sociedade Astronômica Internacional. Foi colocada em votação entre todos os cientistas participantes, né? A grande maioria dos astrônomos e astrofísicos foi lá e votou nessa decisão. Um planeta precisa
orbitar o Sol ou orbitar uma estrela, ter massa suficiente para ele ser aproximadamente esférico, então ele não pode ser uma pedrona disforme, ele tem que ser redondinho e tem que limpar a vizinhança de sua órbita. Plutão orbita o Sol, beleza. Tem massa suficiente para ser esférico, beleza. Mas ele não está sozinho na órbita. Tem um monte de corpos menores que tem uma massa significativa. Então, se acontecer de, por exemplo, não orbitar o Sol, a Lua ela não necessariamente está orbitando diretamente o Sol. Ela orbita a Terra e a Terra orbita o Sol. Então, para ser um planeta anão, o que precisa? É você orbitar o Sol, ser esférico e não ter limpado a sua órbita e, ao mesmo tempo, não ser satélite. Então, existem vários planetas anões, né? Existem vários objetos menores que cumprem essa definição. Todo o resto, tudo que não tiver dentro dessas duas definições, a gente chama de corpos menores do sistema solar. Então, tenho aqui, se eu quiser colocar para vocês terem uma ideia, a imagem que a gente tem melhor dos planetas anões é a de Plutão. Então, Plutão é aqui todo bonitinho. Temos 5 oficialmente, mais alguns que provavelmente em breve serão colocados na categoria. Tenho aqui Ceres, parece bastante a Lua, cheia de cratera, redondinha. Plutão, Haumea, que tem esse formato bem ovalado. Eris está muito distante e Makemake, que está mais distante ainda. Então, Ceres, Plutão, Haumea, Eris e Makemake em escala de tamanho. E só para vocês terem uma ideia, aqui são todos os outros candidatos e os satélites naturais deles, pelo menos os que a gente conhece. Tem objetos que são bastante ovalados, que tem anel. Então, tem gente que tem lua, tem gente que tem anel. Tem um monte de objeto que a gente está descobrindo, e esse um montão de objeto que a gente está descobrindo pode ser que abram mais categorias de objetos. Então, tá depois de Netuno, é mais ou menos esférico. A gente está classificando aqui os objetos transnetunianos que podem um dia vir a ser planetas anões. Certo? Então, asteroides. Tem aqui entre Marte e Júpiter, e mais ou menos na órbita de Júpiter tem uns pequenininhos. Eles não têm uma massa significativa, eles não conseguem ter influência na órbita de Júpiter, e eles têm um formato bastante irregular. Então, tem bastante cratera, a gente percebe que é algo comum você ter cratera, ser um corpo astronômico num sistema estelar e ter cratera. Tem o cinturão de Kuiper ou de Kuiper, dependendo de como você pronuncia. Ele está bem longe lá, então aqui, esses cinzinhas são o cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Para lá de Netuno, cinturão de Kuiper, objetos transnetunianos. Então, tem alguns aqui que tem mais de 1.000 quilômetros de diâmetro, começa a ser interessante. E o último objeto aqui do Sistema Solar que eu vou comentar com vocês são os cometas. Falei para vocês já antes que é uma pedra cheia de gelo, coloquei a bolinha de neve para vocês lembrarem. Quando o cometa se aproxima do Sol, esse gelo que está fora aqui da bolinha começa a derreter e faz aquela cauda grande e bonitona que a gente vê. E, por fim, tenho ainda a heliosfera, que é a camada de gás, mas essa daqui a gente deixa para a aula que vem, certo?
Tudo bem, pessoal? Estão vivos? Estão entendendo? Não estão entendendo? Estamos vivos. Beleza. Agradeço bastante pelo feedback de vocês. E, pessoal, por hoje é isso a aula. É um pouquinho sobre escalas, né? Falar um pouquinho sobre tamanhos, distâncias, a dificuldade que é fazer um modelo bacana de verdade. Se você coloca um tamanho, você não consegue colocar outro, coloca uma distância, outra gigantesca. E não é à toa que a gente fala que é uma coisa que é muito grande, a gente fala, é uma coisa astronômica, porque em astronomia a gente trabalha com coisas muito, muito maiores do que o que está no nosso cotidiano. Então, pessoal, agradeço muito a paciência de vocês, a atenção de vocês, a presença. Se cuidem, tenham uma excelente semana. Tenho uma lista para vocês que deve ter subido no Classroom agora. Se não tiver, eu coloco. E vejo vocês na semana que vem. Tchau, Valeu, professora. Até pessoal. semana que vem. Até semana que vem.